Bem, sejam bem-vindos a mais um episódio de Casos e Causos. Estamos aqui hoje tendo a satisfação de receber o Sérgio Ribeiro da Silva, agente da propriedade industrial. Ele está à frente da antiga SR Consultores, hoje é SR Marcas e Patentes, um dos sujeitos que eu mais respeito nessa matéria. E olha que eu tenho o privilégio de conhecer pessoas encantadoras e fantásticas nesse segmento. E o responsável direto por me jogar nesse mundo da propriedade intelectual. Se tem um culpado, é ele. Então, seja bem-vindo, Sérgio Ribeiro. Prazer estar contigo aqui. Hoje nós vamos ter uma conversa boa, falar bastante. Obviamente, o nosso tema é propriedade intelectual e o que rodeia isso. Eu sei que o tempo não é o suficiente para desenvolver, que é uma matéria inesgotável, a gente sabe muito bem disso. Quando você começa a querer aprender, já mudou tudo, tá? De voltar tudo Verdade. de novo. Mas é muito interessante, nós estamos num momento, com todas as suas vicissitudes, onde essa matéria ela está sob fortes turbulências, né? Então precisamos dos seus entendimentos, dos seus ensinamentos para a gente, para nos trazer uma bússola da história, onde eu estou, para onde que eu vou. Então seja bem-vindo, Sérgio Ribeiro da Silva. Vamos começar já dando o primeiro tiro. O que te levou para a propriedade intelectual? Como você chegou nisso daí? Boa tarde, amigo Fábio. Para mim é um prazer estar aqui com você e eu espero poder, trocar um pouco de experiência, da minha experiência aí, esses últimos 40 anos, quase 40 anos, de atividade na propriedade intelectual. Já entregou a sua idade. É, eu sou um menino, né, É, 66 criança. anos, está tudo certo. Bom, o que me levou à propriedade intelectual? Primeiro quero dizer que eu comecei com 15 anos de idade, trabalhando no INPI Rio de Janeiro, como office boy. Opa. E engraçado porque papai trabalhava no Ministério da Indústria e Comércio, e papai chegou para mim e falou assim: "Tá abrindo uma vaga lá no INPI". Mas papai era aquele que falava assim: "Vai lá", ele não levava, né. Eu lembro que na época eu trabalhava numa papelaria em Ipanema, e eu falei: "Tudo bem". Eu saí, meio-dia, e fui lá no INPI, na Praça Mauá, antigo não, edifício da noite, né. E chegando lá, eu me apresentei ao diretor de pessoal, amigo, meu professor, meu padrinho, Roberto Guedes, e fui falar para ele: "Olha, meu pai trabalha aqui no ministério e falou que estava abrindo uma vaga de contínuo". Antigamente era contínuo, hoje é office boy, né. É, quando eu era contínuo. Pois é. Hoje, E aí o Roberto falou: "Tá, e aí?" Eu falei: "Não, eu vim aqui me candidatar". Conversei ali um pouco, falei: "Não, tá bom, preenche uma fichinha aqui e nós vamos te chamar". Preenchi a ficha, fui embora. E no dia seguinte eu voltei de novo. "Ô, seu Roberto, tudo bem? Estava passando aqui por perto e vim saber como é que o senhor está e tudo bem e tal". Ele: "Não, mas eu falei que ia te chamar". "Não, eu sei, mas eu estava aqui perto e tal. Só passei só para lhe dar um abraço". E fui embora no dia seguinte, no outro dia eu voltei de novo. E aí o doutor Roberto me falou: "Rapaz, eu falei para você, eu vou te chamar, doutor Roberto, o senhor estava aqui por perto. Eu vou fazer um negócio? Volta amanhã que você vai fazer uma prova aqui". E aí fiz a prova. E fui aprovado, 15 dias depois ele me chamou, foi aprovado para ser contínuo do presidente do INPI. Opa, E comecei a trabalhar e foi uma experiência sensacional, porque eu tive a oportunidade de, quando no INPI, trabalhar nas 3 grandes áreas do INPI. Comecei pela presidência, depois eu passei pela diretoria de marcas, diretoria de contratos e pela diretoria de patente. Fiquei ali. Eu estava com meus 17 anos, né, 16 para 17 anos, e comecei ali os 10 anos, os 10 meses, e logo após vinha o serviço público, o serviço militar. E aí eu me ausentei durante 9 meses e 15 dias, que foi o tempo que eu realmente, servi o exército, voltei, ainda na função de contínuo, mas eu aprendi, eu botei em prática o ensinamento do meu pai. Papai falava o seguinte: "Filho, não importa o que você vai ser na vida. Se você vai ser um contínuo, se você vai ser um marceneiro, se você vai ser um médico, seja o melhor que você puder.
E para isso você tem que exercer a curiosidade e a vontade de aprender. E quando eu e mais 3 entramos no INPI, que nós fomos trabalhar na presidência, eu trabalhava do lado da diretoria de contratos. E na hora do almoço, eu não sabia bater máquina, eu parava ali e ia catar milho, como dizia, né. Uhum. E aquilo foi eu via gente batendo, naquela época se batia, não é da época de muitos aqui, né, mas se um bom datilógrafo batia 3.000 toques por minuto. 3.000 é muito, né? Era muita coisa, assim, negócio de doido. Eu queria fazer aquele negócio. Sim. Eu comecei, e aquilo foi me motivando, eu fui fazendo. Por fim, não fiquei um exímio datilógrafo, mas fiquei um bom datilógrafo. De forma que, quando abri uma oportunidade de um datilógrafo, quem chamaram? Sérgio Ribeiro. Estava lá na boca? Já estava na boca. E aí fui para datilógrafo, fiquei ali mais uns meses, e logo em seguida eu fui para diretoria de marcas, onde eu tive uma outra grande experiência, né, de conhecer como funciona o sistema marcário brasileiro. Fiquei mais alguns meses ali, acho que um ano e pouquinho, e eu fui para a diretoria de patentes. Também conheci tudo como funcionava o processo de registro de patentes De no ponta a Brasil, ponta, né? de ponta a ponta. E aí papai foi transferido, em 79, para Brasília. E papai veio para Brasília com a família, eu fiquei com meus 2 irmãos mais velhos, e eu falei: "Cara, eu vou pedir para ir para Brasília também". Eu pedi transferência do INPI Rio de Janeiro para Brasília. E aqui em Brasília eu tive uma outra grande oportunidade, porque até então eu trabalhava internamente, eu não lidava com o público, e em Brasília eu fui lidar justamente para tratar com o público. Uhum. E foi uma experiência sensacional. Primeiro porque, naquela época, os recursos de primeiro grau se analisava em Brasília. Hum. Então o presidente ia uma vez por mês para assinar os recursos. Eu cheguei naquela sala com uma sala maior do que essa aqui, com um monte de processos, comecei a ler aqueles processos e me encantei com as grandes teses. Uhum. E aquilo foi me dando um conhecimento muito grande, né. Então, aquela leitura, né, aquelas teses, me fez com que eu passasse a gostar da matéria. Como eu lidava com o público, então era muito interessante quando o público chegava lá com determinada demanda, de eu poder ajudá-los dentro do meu conhecimento e através daqueles conhecimentos que eu adquiria. E aqui passou durante muito tempo. Lá em Brasília, eu cheguei a subdelegado, e como subdelegado eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, porque eu participava de seminários, de palestras e tudo mais, e comecei a conhecer os grandes escritórios, como funcionava em si a propriedade industrial no Brasil. E naquele momento eu percebi que eu poderia fazer algo diferente, eu poderia entregar algo diferente. Porque naquele tempo, a propriedade industrial era tratada como muito marginal. Então era muito picareta no mercado, tá? Então, assim, muita gente sem conhecimento de causa, uma caixa preta, né? E eu percebi uma oportunidade. Eu falei: "Gente, eu posso fazer um trabalho diferenciado, trazendo, de fato, como se pode analisar um processo de marca de patente através de uma consultoria, preventiva". E aquilo foi me aguçando, e eu falei: "Gente, sabe de uma coisa? Eu quero empreender". Depois de 17 anos, né, de NPI, eu resolvi então pedir demissão Ó. e montar o escritório, com uma tese e com uma filosofia diferenciada, que era voltada à questão preventiva. O que é a questão preventiva? O que o mercado oferecia na época? A grande maioria das empresas, uma solução, paliativa. Ele chamava de busca. Isso. E eu resolvi fazer uma consultoria preventiva, que era muito mais do que saber se existe ou não uma marca igual ou semelhante. Na verdade, a consultoria ela tinha como objetivo analisar uma determinada marca sob todos os seus aspectos legais, trazendo o artigo proibitivo, 23 proibições, Uhum. e a consultoria ia trabalhar as 23 proibições, ainda analisando o artigo permissivo. E nós fomos a primeira empresa no Centro-Oeste, isso lá em 1987, né, trazendo uma consultoria que pudesse, de fato, dizer para o cliente que vale a pena você investir na sua marca ou não vale a pena.
Porque, veja só, naquela época, um processo de registro de marca demorava em torno de 5 a 7 anos para ser concedido. Hum, Agora, você imagina um empresário investindo, buscando a informação corretamente, porque buscou uma empresa, né, para poder ser assessorado, para dar entrada no processo de marca, aí pegava um profissional que não tinha uma habilidade, né, no assunto, após 3, 4 anos tinha a sua marca indeferida, esse profissional então fala, não, vamos entrar com recurso, que era mais uma forma de postergar mais a situação, era mais 3 anos para se decidir, e ao final de 7 anos ele simplesmente não tinha marca, porque a marca era inviável plenamente. E vendo aquilo, eu resolvi então fazer essa consultoria em que nós dizemos, naquele momento da consultoria, se valeria a pena ou não aquele empreendedor, aquele empresário fazer o registro da marca dele. E esse foi o grande diferencial nosso, buscar trazer justamente essa consultoria preventiva. Além disso, nós também tentamos resolver um grande problema que tinha desafio, né, vamos dizer assim, no mercado, que era a questão do preço, né? uhum. Então o cara contratava e não sabia quanto custava. O cara cobrava um valor inicial e depois começava a cobrar mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo. E o cliente falava, vem cá, mas afinal de contas, quanto vai ficar isso, né? Ainda mais um trabalho que, para quem está do outro lado, não entende, é meio abstrato para ele, ele não sabe o que está Perfeito, pagando, né? perfeito. Então a gente também trouxe essa questão de, no primeiro momento ali do cliente, informar para ele qual vai ser o valor ou que ele vai investir na proteção marcária dele. E graças a Deus isso deu muito bem, deu muito certo. E, passado alguns anos, a gente percebeu que precisava inovar mais uma vez. Por que inovar? Porque a gente começou a perceber que de cada 10 marcas que nós analisávamos, pelo menos 7 eram inviabilizadas por algum motivo. E aí, como consultores que nós somos, eu entendia que nós tínhamos que levar uma resposta para o empreendedor. Qual era essa resposta? Gente, a marca está inviável. O cliente já está no mercado há mais de 5 anos. Quanto custa para fazer uma mudança de marca? Né? Vamos dar uma solução? Foi quando nós implementamos, mais uma vez, uma inovação no mercado, que seria partir para a negociação de marca. Ora, a marca é um bem intangível, um ativo intangível. Ela pode ser transacionada de várias formas. Hoje existem várias maneiras: licenciamento, compra e venda, coexistência, cotitularidade, né? Sim. E a gente começou, então, a propor aos nossos clientes que não podia fazer a mudança da sua marca, uma vez que já estava no mercado há muito tempo, a partir para essa negociação. Eu diria para você que nós fomos o primeiro escritório no Brasil, um dos primeiros, a trazer essa solução empresarial no sentido de fazer essa negociação de marca. Hoje nós nos tornamos especialistas nessa situação e essa foi a grande novidade do E é um mercado. mercado muito ativo, né? Porque quem está fora do ramo pode não ter a dimensão, mas a marca é a apresentação de qualquer empreendimento. E o Brasil, apesar de todos os seus problemas, aliás, talvez até por causa disso, explode. O empreendedor tem que procurar caminhos, etc. E acaba muitas vezes se colidindo um com o outro. Perfeito. E é muito dinheiro, inclusive, que está na mesa. Muito dinheiro. É muito dinheiro que está na mesa. As Sim. pessoas não percebem o valor disso daí. Eu acho que o seu escritório, a sua empresa, foi uma das primeiras que percebeu que tinha valores na mesa mesmo. E a coisa começou a funcionar muito bem, né, Sérgio? Deu outro patamar que te levou a isso. Outro patamar. Nós sempre tivemos, aliás, está no nosso DNA, inovar, né? E nós criamos uma metodologia, tá, própria, que nós denominamos hoje da Jornada da Proteção da Marca, onde nós orientamos desde o início da concepção da marca até a concessão, ou mais, até a vigência do registro, para que o empreendedor, o empresário, pudesse entender como, de fato, funciona um processo de registro de marca no NPI. Porque eu acho que a partir desse momento, quando você leva ao empreendedor ou ao empresário a visão de proteger uma marca, é importante que ele saiba como funciona isso, até para ficar mais fácil, né, da linguagem entre nós, porque eu costumo dizer que propriedade intelectual ou propriedade industrial, é o caso da marca, tudo é estratégia, né? Então, é importante que o empreendedor, que o empresário entenda como isso funciona para que a gente possa junto definir a melhor estratégia da proteção do seu bem intelectual.
E aí essa jornada ela começa exatamente na consultoria de viabilidade, que não é um simples busca de marca, e eu quero fazer um parênteses aqui para falar o que que é uma busca de marca. Vamos A lá. busca de marca, A ela vai analisar famigerada busca de marca. isso, ela vai analisar tão somente um dos dispositivos legais, que é o conflito de marca, sob o ponto de vista gráfico, fonético ou ideológico, né. Então, já a consultoria, ela vai analisar outros aspectos, como, por exemplo, será que essa marca é uma marca de fato apropriada com exclusividade? Porque a lei hoje preconiza que existem marcas que não são apropriáveis com exclusividade. E é importante que o empresário entenda qual é onde a marca dele se enquadra, até porque quando ele se propõe a fazer o registro, ele quer exclusividade. Uhum. Ora, se a marca não é exclusiva, é importante que ele entenda, né. Então a gente traz essa informação dentro da nota técnica e a partir daí o empresário sabe até onde ele pode ir. Não tem nada de errado se usar uma marca que não seja apropriável ou não seja exclusiva, tá? Não há nada de errado, existem várias marcas no escritório hoje que não são apropriáveis com exclusividade, no entanto, o empreendedor tem seu registro. Mas para que tenha esse registro também existe uma maneira, Sim. né? Então a nossa assessoria vai ali orientá-lo e dizer: vale a pena você usar uma marca ou montar um negócio com uma marca que não é exclusiva? E aí ele decide qual é o melhor caminho para ele seguir. Talvez eu esteja até atravessando a conversa, mas a gente está falando até agora da parte administrativa. A sua empresa lida muito com preventivo, que é o que você está destacando aqui agora. Antes de usar, antes de utilizar, antes de registrar, deixa eu ver a viabilidade dela. Perfeito. E se ingressa com o registro do NPI, que já foi bem mais complicado. Hoje eles vêm desenvolvendo, né? É um projeto, né, de governo, né? Já vem há muito tempo desenvolvendo uma forma de diminuir o backlog, Sim, né? O das patentes diminuiu 92% nos sim, últimos 5 anos, realmente sim. é um feito do INPI. Mas dentro disso daí, isso encerra uma fase administrativa. Depois disso, nós temos o mundo judicial. Sim, que é uma outra. Muitas dessas decisões, depois a gente conversa com mais profundidade, mas muitas dessas decisões transbordam. Aí me trouxe agora uma coisa que está meio em evidência, que é aquela questão que eu ainda tenho uma certa dificuldade de conviver com essa novidade judicial, sabe? Uma tendência das decisões judiciais entenderem que se as marcas são mistas, ou seja, se o registro é feito na parte nominativa, que é o nome, a parte escrita, né? E a parte figurativa, que no caso vamos chamar de logomarca, que é a forma mais conhecida, Uhum. quando faz um registro só, se a parte figurativa, ou seja, se a logomarca é diferenciada, o juízo está entendendo que pode ter uma convivência pacífica. Eu acho isso muito estranho, mas tem ocorrido isso daí contigo? Você tem Tem, observado isso? sim, tem acontecido bastante. De 2020, 2022 para cá, lá no escritório nós tivemos 8 casos dessa natureza. Opa! E aí eu quero dizer para vocês aqui nesse ponto que isso que nós vamos falar agora só se aplica para marcas plenamente defensáveis. O que que tem acontecido no judiciário? Quando há uma discussão litigiosa de 2 marcas idênticas ou semelhantes que envolva nome, geralmente é o name que é o cerne da questão, e essas marcas possuem distintividade, logos diferentes, alguns juízes têm entendido que elas podem conviver. Absurdo isso, Do meu mas ponto de tem vista, é muito acontecido estranho. Assim. muito, né, que vem na contramão do que diz a legislação específica. Então, qual é a orientação que se faz com relação a isso? Se você tem uma marca nominal, veja só, então o judiciário entende que se as 2 marcas possuem logotipos, elas podem conviver. Todavia, se a demandante possuir um registro da marca nominativa e a marca for plenamente exclusiva, aí ele tem, na sua maioria das vezes, ganho de causa. Então, ele acaba tendo que fazer 2 registros. O que nós orientamos hoje é que o empreendedor, o empresário, faça a proteção das suas marcas, tanto nominativa quanto figurativamente. Porque Ou nominativa e preventivamente, mista também já ou tem isso, deles. porque preventivamente, daqui a um tempo, se acontecer uma situação dessa, certamente ele será vencedor. É claro que a gente sabe que essas decisões contrárias à própria lei específica, em instância superior, elas podem ser revestidas. Pode ou não, a gente nunca sabe, né? Mas
preventivamente é importante que o empresário faça dessa maneira para que ele possa ter uma maior segurança jurídica. Eu vou fazer uma leitura, me fala se é muito atrevimento da minha parte. No Brasil, as coisas se adaptam, né? Verdade. Nós sabemos que o Poder Judiciário também pudera, tem que lidar com todas as matérias. Perfeito. E sabemos que a propriedade intelectual, ela tem muitas minúcias, ela tem muita particularidade. Bastante. Então, é difícil você exigir isso de um magistrado, especialmente em justiça comum, que ele domine essa matéria com a profundidade que é necessária, né? E na base do pelo sim, pelo não, ele faz uma decisão salomônica, está resolvido o problema, e vida que segue. Vida que segue. E vocês, do lado preventivo, também estão fazendo outra decisão salomônica. Vai fazer negócio, faz 2 registros logo. Eu tenho que me adaptar às circunstâncias. Então, a circunstância nova, novas atitudes. É mais ou menos essa leitura mesmo? É mais ou menos isso aí. É isso aí, Fábio. Eu também costumo dizer para o empresário que se ele vai fazer a proteção marcária dele, que ele faça aquilo que é necessário. Porque como ele não conhece, né, ele quer fazer o mínimo necessário. E o mínimo custos, não. né? Então, isso vai ter um custo no futuro muito alto. Então, que ele faça aquilo que é necessário. E nós, lá no escritório, temos como premissa orientar o cliente aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele deve fazer. Mesmo que ele não possa fazer tudo o que precisa ser feito naquele momento, ele vai ali, através de uma estratégia, definir como vai ser feito. Mas ele é informado de como deve fazer isso. E por que eu digo isso? A proteção marcária ela é muito ampla, né? Vou dar um exemplo para ficar muito claro. Quando eu vou fazer uma proteção de uma marca, de um leite, né, de laticínio, por exemplo, ele está protegendo a marca para laticínio, todavia a proteção dele recairá sobre todos os produtos de alimentação, produtos e serviços de alimentação. Ou seja, o que ele está significa... fazendo um de leite, se o cidadão do outro lado do país está fazendo um de biscoito ou de macarrão, vai bater. Vai bater. Então, lá na consultoria preventiva, quando nós fazemos uma análise de uma marca, nós vamos analisar o segmento mercadológico. É claro que a gente sabe que o INPI, quando vai analisar um processo, ele analisa a classe que está sendo pedida, ok? Tão especificamente. Porém, ele abre um prazo após a publicação do processo que outras empresas que tenham marcas conflitantes, classes conflitantes ou complementares, possam se opor. E é exatamente aí que a coisa acontece. Então, é muito importante analisar a questão do segmento mercadológico. Nós temos hoje grandes empresas no nosso portfólio, empresas que na época trabalhavam só com laticínio e que naquele momento, há 15 anos atrás, nós protegemos todo o segmento mercadológico da empresa, porque é uma tendência. Hoje, essa empresa, por exemplo, que estou dando aqui como exemplo, ela hoje atua em todo o segmento da alimentação. Tá? Assim, nós podemos trazer também uma empresa de construção civil. Ela começou como construção civil, mas ela protegeu lá empreendimento imobiliário, serviço de arquitetura, incorporadora, projeto de construção. Isso é prevenção. Tá? Além do que, todos esses registros também aumentam os seus ativos intelectuais. Uma curiosidade, na época que eu lidava mais diretamente com isso, por exemplo, slogan não se poderia registrar. Hoje, eu ouço dizer que já é comum o registro de slogan. Muito boa essa pergunta. A partir do dia 27 de novembro do ano passado, saiu uma nova decisão, uma nova resolução. Nós estamos em 2025, só para deixar destacado. Isso. Podendo se fazer registro de slogan. A lei anterior, de 96, trazia no seu bojo a proteção dos slogans. Com a lei de 96, isso passou a não mais ser permitido, mas em 2024 passou a ser registrado e hoje é possível se registrar slogan. Interessante, né? Um fato. Que é uma marca de fundamental importância também para as empresas. Mas tinha aquele questionamento, quando você registra um slogan, você está registrando vários termos. Vários termos. Ou seja, às vezes tem um que está apropriado de outra forma, você não poderia, que está dentro do slogan. Então, o slogan passou a ser entendido ele como uma situação onde os determinados elementos formam uma coisa nova. Basicamente, esse que é o entendimento. Né? Perfeito. Então, porque antes o slogan poderia ser barrado com por exemplo, vamos dizer,
onde o quadrado é redondo. Aí o sujeito tinha registrado o quadrado, falou, não pode usar porque o quadrado eu que tenho registro. Isso. Quando se forma um slogan hoje, o entendimento é que ele é mais amplo, é o conjunto dele que você está É o protegendo, conjunto. certo? Não cada termo daquele. Né? Isso. É importante destacar que existem regras também. Sim. Tá? Da mesma forma que existe regra para se proteger um registro de uma marca, né? Existe regra também para o slogan. Não é qualquer slogan que pode ser registrado. Ele tem que ser original, tem que ser criativo. Sim. Tá? Então, existe algumas regrinhas que tem que ser observada, mas sim é possível. Eu vou te explorar um pouquinho com relação à sensação do mercado, do cliente. Você lida diretamente com Sim. o empreendedor. Sim. Quem registra a marca é empreendedor. Sim. Certo. Quem registra patente, a rigor, é empreendedor ou pesquisador público. Ou pesquisador público. São duas vertentes que você tem aí. Ou as indústrias, né? Ou as indústrias também. Que é empreendedor. Que é empreendedor. A Ok. rigor é. Perfeito. Certo. Uhum. No desenho industrial não foge muito dessa leitura também. A grande maioria são empreendedores, porque tem a utilização prática dele, e há alguma coisa em academia nisso daí. Certo? Mas é residual. E assim vai. Certo? Dentro disso, tudo tem a percepção. Hoje, o empreendedor entende. Deixa eu fazer um corte aqui para ser mais rápido, mais preciso. Quando a gente lida na parte tributária, e aí eu vou olhar direto aqui para o meu público, muitas vezes, ainda hoje, a gente enfrenta uma resistência que boa parte do público, seja ele o empresário, seja ele a sua equipe de contabilidade, etc., ainda não entendem a marca como um ativo. Da mesma forma que tem os ativos físicos, eu tenho um veículo, eu tenho um prédio, eu tenho uma marca, eu tenho uma patente, né? Eu tenho um direito autoral, isso é um ativo. Que é o bem tangível, né? E para todos os efeitos, inclusive efeitos escriturários. Você Perfeito. tem lança na contabilidade, você tem benefícios fiscais, olha a lei do bem, tudo que você gasta com isso, você tem condição de recuperar. Enfim, uma série de situações que passa batido, porque realmente passa a ser uma questão menos corriqueira dentro disso. Perfeito. E, por vezes, talvez por esse não sentimento da participação disso como um ativo, eu não via até então muitos empreendedores entender aquilo como um investimento. Hoje já se comprou essa ideia, lhe falo isso na ponta da lança. O cidadão, quando tinha que pagar as taxas do NPI, era quase como uma ofensa. E nem era a parte mais cara. E não era para ser E caras. nem era a Não parte é. mais cara, era quase como uma ofensa. Mas tudo isso, meu amigo, nas circunstâncias que a gente trabalhava juntos, nós trabalhávamos com quantos anos para registrar uma marca? Registrar uma patente, Sim. você não falava em menos de 7, 10 anos, nem começava. Nem. Ou seja, a valor de hoje, eu não sei quanto que seria o depósito de uma patente, mas vamos dizer que seja R$2.000, R$3.000. Na verdade, você está pagando por 10 anos, não está pagando por um mês, por 2. Fora o trabalho dos honorários, que cada um tem a sua sistemática. Mas dentro disso, hoje mudou um pouco a concepção, o pessoal já percebe nisso, e isso reflete na questão de despesa. E já vou emendar uma pergunta na próxima, porque a gente está na iminência de alguns sustos. Por exemplo, esse final de semana fomos dormir com a notícia que a ABAP, né, a Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial, da qual você faz parte, está ingressando judicialmente contra um aumento anunciado das taxas na ordem de 300% para setembro. Isso porque para o mês que vem já tem uma correção em torno de 24%, 25% já programada também. 24 e poucos por cento. Me fale um pouquinho, o empresário entende isso? E se acontecer tudo isso, ele vai entender do mesmo jeito? E depois a gente já vou puxar o gancho. Nós vamos na pergunta, é necessário? Porque eu sei que o INPI é altamente superavitário. Com certeza absoluta. Então, te devolva. Foram várias perguntas, desculpa a maldade, mas passa a palavra para ti, Sérgio. Vamos lá. Eu diria para você que hoje há uma consciência do empresário e do empreendedor da importância da proteção dos seus ativos intelectuais. Isso é maior ou menor grau em algum lugar, não? Não, eu acho que já é com o advento generalizado. aí das redes sociais, né, essa informação está muito disseminada e já há uma conscientização bastante significativa em relação a 20 anos atrás. Sim. Todavia, a gente ainda se depara com muitos empreendedores que postergam esse tipo de medida. Sim. Acha que pode esperar, né? Que pode ser depois que a empresa der certo. E aí é um erro bastante sério, porque ele deixa passar a oportunidade de ter protegido aquele bem intelectual. Então, eu diria para você que hoje há uma consciência maior, sim. Quando você chega para um empresário para falar sobre propriedade intelectual, há uma consciência, ele sabe o que tem que fazer.
Ele pode até não fazer, mas ele sabe. Então, sim, há uma consciência, uma conscientização bastante significativa em relação ao passado. Com relação à questão dos valores, sim, de fato, existe uma situação que vai acontecer aí, deve acontecer, não sabemos ainda, porque há uma discussão litigiosa por parte da associação, em que o NPI vai onerar as taxas na ordem de 300% a partir de agosto a setembro próximo. Em que escala isso vai acontecer? O que está se mudando? Por exemplo, nos Estados Unidos e no Chile, quando você pede um registro de uma marca, você já paga no início do processo a expedição do certificado e o primeiro decênio. E se for negado? Essa questão, essa foi a grande pergunta, é a grande pergunta. Mas Tem peraí, uma se for devolução negado, disso? Ou... e se for negado? Não, se for negado, perdeu. O valor é aquele. Porque lá no Chile e nos Estados Unidos, se for negado ou não, você já pagou o valor, não tem esse negócio. Vai incorporar isso na taxa. Até porque, desculpa te interromper, mas até porque com a devida vênia, é uma herança antiga, né? Antes, a expedição, no Brasil especialmente, dependia de publicação de diário oficial, porque você é um direito atributivo, Sim. certo? Você tinha que solenizar isso daí. Sim. E tem os custos com relação à publicação, com relação à expedição de certidão, expedição de diploma, era um diploma, né? Perfeito, Tinha toda era um essa parte certificado, material, certificado bem, Hoje eu acho que com essa digitalização talvez não seja necessário toda essa expensa, então talvez você consiga carregar tudo isso no valor inicial, porque se no final o efeito for positivo para, entre aspas, o custo do trabalho da autarquia, não vai ter muita alteração na formação do custo. E eu acho que a realidade anterior talvez fosse diferente. Eu não sei se eu estou viajando muito nesse pensamento meu, mas eu estou fazendo uma conta meio de formação de preço aqui, então talvez seja uma tendência normal essa daí. É uma tendência normal, não sabemos se de fato vai virar ou não, em função dessa discussão, e há inclusive um pedido, uma antecipação de tutela para isso, né? Mas o NPI, por sua vez, também está se modernizando, né? Haja visto que quando eu comecei um processo de marca eu tive processo que demorou 10 anos, né? E tivemos um momento recente, pandemia, um pouquinho depois da pandemia, que uma marca era concedida em 6, 7 meses, né? Hoje, novamente, o NPI perdeu a performance, até porque da pandemia para cá, o volume de processo de registro de marca aumentou sobremaneira, tá? Acredito que em 2023, a ordem de número de processos de marca no NPI foi na ordem de 400 e poucos mil processos. E, evidentemente, a gente sabe que o NPI não estava preparado para isso, mas ele está se modernizando. Eu fui do NPI, eu conheço como funciona a casa, eu digo para você que o NPI tem feito muitas coisas. Tem quadros positivo. Muito respeitados no NPI, né? Sempre foi um lugar de respeito, né? Sempre foi, né? Eu converso, mais uma vez te interrompendo, converso muito com os nossos colegas, né? Sim. Tanto na área jurídica quanto na área administrativa, e todos têm um respeito praticamente solene pela equipe do NPI. Sim. O pessoal é um pessoal aguerrido, gosta do que faz. Com certeza. Mas, assim, amarrado e atado e com pesos em cima, é bem difícil, né? Lá a coisa realmente houve um implemento muito grande, né? Eu acho que nos últimos 5, 6 anos eles começaram a investir bastante no NPI. Bastante. Né? Eu acredito que existe um projeto que uma marca seja concedida no máximo em 6 meses. Sabe quantos profissionais tem o NPI hoje? Sinceramente, eu não sei te dizer. Eu vou te atrever. Há uns 5 anos atrás eram 997, alguma coisa, não chegava a 1000. Aí, em questão de 5 anos, perderam 50. Aposentadoria. Sim, aposentadoria. Pessoal que licença. E depois de mais de 10 anos, foi feito um concurso. Aprovaram 120. Isso. Que só recentemente foram integrados. Nessa época, desculpa interrompê-lo, ele precisava no mínimo de 500. No mínimo de 500, no mínimo. Mas me parece, a gente lê bastante para se atualizar, e me parece é o que eles publicam, Sim. Eles estão carregando muito em tecnologia. Bastante. Ou seja, eles estão realmente fazendo, quer dizer, é estranho falar isso de um órgão público, não é a realidade que a gente está vivenciando, mas eles estão carregando muito um negócio que chama produtividade. Perfeito. Porque o quadro técnico do NPI é altamente qualificado, de primeiríssima linha. Só que a coisa era feita de uma forma muito arcaica e demorava para fazer, inclusive com a
puro que eles gostam de dar à situação, eu sei como é que eles são detalhistas, sempre foram. Sempre foram. Para fazer isso artesanal demora bastante. Então, agora que Sim. veio o mundo digital, eles vêm, claro, tem que renovar, né? Nós dois que somos dinossauros, É verdade. aprender truque novo não é fácil, não. É bem verdade. complicado. Imagina todos os nossos colegas lá no Rio tendo que fazer tudo isso. Então, eles vêm se dedicando a dominar as artes digitais para ganhar produtividade e o resultado realmente vem aparecendo a Vem largos passos. aparecendo. Eu tenho, ó, se me permite aqui, eu tenho uma colinha que era a projeção, ou seja, a meta que eles estão trabalhando de redução de tempo de decisão dos exames, no plano estratégico 2023-2026 do INPI, o tempo de decisão de exame técnico de pedido de patente, contados, obviamente, da data do Sim. depósito, a meta, a linha base, à época, em 2023, estava se gastando quase 7 anos. A meta é chegar a menos de 2 para Perfeito. 2026. É Isso. uma meta atrevida. Bem atrevida. Tecnologia pura. Isso Tecnologia daqui, pura. pura. Sim, sim, sim. O quadro não está aumentando, ou seja, eles vão ter que arrancar de algum lugar. A produtividade Sim. é só tecnologia. Sim. E é uma meta mais atrevida deles, que sempre o backlog deles Sempre foi. eles melhoraram muito, diminuiu em 92% o backlog nos últimos 5 anos, mas mesmo assim sempre foi um calcanhar de Aquiles. E do tempo de decisão dos pedidos de registro de marca, sem oposição, obviamente, dos atuais 10 meses, que já era uma vitória perto do que a gente vivenciava, Sim. para 30 dias. Sim. Sim. Aí nós chegamos ao paraíso. Aí nós chegamos para aí. Chegamos no Nirvana, né? Ô, rapaz, vai ser um fantástico. E dos exames de pedido de registro de marca com oposição, que em 2023, realidade 16 meses, eles querem baixar para 7 meses, que é altamente aceitável. Altamente aceitável. Até porque tem uns prazos regimentais, né? que não Ah, tem são como 30 se- dias, e sim. agora, enfim, tem que ser dia corrido, dia útil, enfim, tá muito bem. Dos pedidos de registro de desenho industrial, eles já estão quase lá. Perfeito. Eram 3,7 meses e a meta é para baixar 3,5 meses. Fantástico. Evoluíram bastante. E o dos registros de indicações geográficas, que eram quase 20 meses, é para 18 meses, que também é aceitável, porque é uma questão muito específica. Muito específica. Ou seja, o INPI, depois da gente ver tudo que nós vivenciamos, especialmente no início dos anos 2000, que foi um pampeiro, era um horror aquilo. Parece que chegou no planeta Terra, né? Eles estão se Sim. alinhando com as nações mais Sim, mais evoluídas. É evoluídas. um ponto hoje que o Brasil, com tantas agruras que enfrenta aí, pode trazer que é um ponto de excelência. O INPI Sim. em si é excelência. Sim, sim. Porque o governo precisou entender que o INPI era importante para destravar uma série de outras coisas. Perfeito. E foi pressionado Foi. pelos outros países, É uma né? questão de Estado. E aí, veja, eu não estou querendo entrar na questão ideológica de ninguém, nós estamos. Né, não estou no Fla-Flu. Perfeito. Eu estou falando de economia. Sim. E, de fato, a partir lá do impeachment para cá, se abriu para entender que, peraí, nós precisamos nos alinhar. Dessa maneira. Nós estamos muito fora da situação. E o INPI era um exemplo de que estava muito fora do contexto. Foi trazido para o contexto, liberou muito investimento por causa disso. Eu vou te dar outro dado, está aqui. Um dado interessantíssimo. Ei, rapaz, o tal da internet é uma maravilha. Viu? É uma maravilha. Sim. É fantástico. Nós estamos, no momento, essa gravação está sendo feita no final de julho. Essa semana, final dessa semana é dia 1º de agosto. 2 de agosto. Tem uma hecatombe anunciada aí, né? Enfim. E no meio dessa insanidade, desse sanatório geral, onde tem gente com ideias fantásticas de caçar confusão justamente com um país que sempre foi parceiro e que para o Brasil é muito importante, eu vou dar só um dadozinho. Esse é um dado bem interessante que eu queria trazer um tempo recente, 2023, a estatística mais recente aqui. Os Estados Unidos são o país de origem do maior número de patentes solicitadas no Brasil. 27,5% de todos os pedidos de patente em 2023 são dos Estados Unidos. As patentes no Brasil, do Brasil, são 26,6%. Ou seja, os Estados Unidos sozinho mandou para cá registrar mais patentes que o Brasil foi capaz de produzir no ano inteiro.
E o segundo colocado, quer dizer, o segundo colocado estrangeiro, ou o terceiro colocado depois de Brasil e Estados Unidos, e todo mundo imagina, nossa, é a China quem mais manda para cá, né? É uma visão muito torpe. É a Alemanha, que tem 6% do que foi depositado. A China vem logo depois com 5,9%. Ou seja, nós temos que, em termos de plano de Brasil, é hora de encontrar a realidade e perguntar o que é mais válido para a gente. Nós, em termos de desenvolvimento, quando se fala, Sérgio, em propriedade intelectual só existe onde tem desenvolvimento. Perfeito. É fácil, tanto é que ela tem prazo de duração. Certo? Perfeito. Eu acho que a mais longeva, nós estamos falando em direitos autorais, aquela história de 70 Sim. anos, depois do falecimento do autor, etc. O resto, que essa propriedade, a industrial em si, que nós estamos falando marcas, patentes, desenho industrial, ela vai. A De mais 10 a 20 duradoura anos. extingue que em 25 anos uma patente, se ela for prorrogada, com pipeline, com tudo, em 25 anos acabou, a conversa acabou. É muito rápido, sabe? É muito perecível, rápido demais. Ou seja, você tem que desenvolver. Depois de 25 anos, é velho e está à disposição para cada um. Então, tem que ter pesquisa, tem que ter investimento, tem que ter concorrência, tem que ter busca de mercado, e isso que movimenta a economia, gera emprego, gera riqueza, gera essa coisa toda. Não estou dando aula de economia, não estou aqui perdendo tempo, não vou falar a diferença de socialismo, eu sei que você nem gosta muito desse tipo de assunto, peço perdão para ti, mas a gente entrou no assunto de propriedade intelectual, e especificamente propriedade industrial é inovação. Perfeito. E isso tem um negócio que chama de ambiente. Se você não tiver um ambiente favorável, você tem que ficar esperando que nasça um Thomas Edison, um Isaac Newton, sabe, um Steve Jobs a cada esquina, e não é exatamente essa dinâmica, não nasce todo dia. Perfeito. E tem muitas pessoas com conhecimento, com força, com exercício e com investimento, são capazes de desenvolver coisas maravilhosas. O Brasil tem um manancial enorme de capacitação, de vontade, de inventividade. O brasileiro é inventivo, né? O brasileiro tem sabe, ele é criativo demais. Tinha que ser aqui o manancial do mundo de propriedade industrial. Eu estou falando industrial especificamente. Perfeito. E alguém entendeu isso ali atrás e investiu nisso. E o resultado veio. Em 2019, nós tivemos 275, quase, em torno disso, de registro de marca. Em 2023, 402, 403 mil. Sim. Foi só dar chance, foi só dar espaço, foi só levar a sério. E o NPI fez a sua parte nisso daí. Com certeza. E a gente, sendo a parte privada disso, eu me coloco ao lado, eu faço... Você que me introduziu nessa vida da propriedade intelectual, fui honrosa e orgulhosamente representante da... Eu que trouxe a SR Consultores para Goiás, verdade, né? Quando eu voltei para cá em 99 e fui cumprir aquele contrato, aquele pré-contrato que eu tinha, que chama matrimônio, né? Está mantido até hoje, né? Você sabe disso. E trouxe a SR Consultores para cá, participei, vivenciei isso convosco, e acabei me dedicando depois à parte judicial, né? Na propriedade industrial, a gente sempre fez negócios juntos com relação a isso daí, e depois as coisas cresceram, o escritório tomou asa, e hoje a gente atende toda a parte empresarial. Mas sim, um dos preceptores foi a parte de propriedade intelectual, a qual eu tenho um carinho enorme, uma dedicação, e tomo a iniciativa de ter você tocando uma ideia sobre isso aqui, que muita gente precisa saber um pouco mais sobre isso daí. E aí eu vou devolver, porque senão eu estou monopolizando a palavra. Sérgio, você já sentiu os efeitos da integração? Eu falei muito o que aconteceu aqui dentro, mas o Brasil, desse momento de inovação, nesse momento de dedicação com o ENPI, né, que é a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, que é um plano bonito, bem feito. Eu acabei de mostrar as metas audaciosas deles, né? Eles estão sendo cumpridas, estão levando a ferro e fogo. Os caras estão sendo, olha, são louváveis, meus parabéns. Porque a gente desce a ripa, né? Do governo não presta. Peraí, calma lá, tem coisa que funciona. Quando funciona, tem que bater palma. Então, sim, está funcionando e está indo muito bem. Muito bem, tomara que não perca o pique. Primeira coisa, para não perder o pique. Esse dia, o NPI é altamente superavitário. Com certeza. Eu tenho alguns números interessantes. Eu adoro números. Adoro atrapalhar todo mundo com os meus números. Vamos lá. Em 2019,
o faturamento bruto, não pode falar faturamento porque é um órgão público, então a Sim. arrecadação bruta do Arrecadação bruta. INPI bateu na trava de um valor acima de 478 milhões de reais no ano de 2019. Em 2023, foram 756 milhões e meio. É uma senhora arrecadação. Com certeza E absoluta. eu ouso dizer que o NPI consigo, eu acho que não consome nem metade dessa verba, se metade ali. Boa parte disso vai para o erário, vai para o caixa comum. Só Deus sabe onde está sendo utilizado. Verdade. Eu acho que com um pouquinho de liberdade, que é uma coisa que o NPI já anseia há muito tempo, e nós que lidamos com essa parte de assessorias e consultorias e atuações em cima da propriedade intelectual, já viemos há muito tempo clamando de liberdade econômica para o NPI. O que ele produz é mais que suficiente para ele crescer sem limite. Sem limite. E talvez isso consiga servir como uma usina, sabe, um verdadeiro dínamo de produção nessa área que traz muito dinheiro. Estou monopolizando, mas prometo devolvê-lo. Quanto que não se investe? Agora eu vou pedir a sua experiência. Quantos clientes seus que investem em desenvolvimento? Para uma patente, quanto que o cidadão gastou? Quantas coisas erradas que ocorreram para uma dar certa? Né? Você pega a lâmpada, né? Antes dele patentear lá do filamento tungstênio, aquela coisa toda, quantas que ele teve anos, décadas tentando desenvolver, até chegar no, opa, essa aqui funcionou. Quanto custou isso? Quanta gente que ele teve que empregar, quanto material que foi empregado, quanto, sabe, intelectualidade que foi atribuída naquilo lá para poder sair um resultado. Me conte um pouco da sua experiência, você que está lá na linha de combate, os seus clientes que você vê desenvolvendo, eu sei que nem todos, mas o que você desenvolvendo, é muito dinheiro, né? Desenvolve mesmo. Quando abre para o desenvolvimento, me fala qual que é o resultado. Sim, muito boa essa pergunta, Fábio. Nós atendemos hoje, nós temos no escritório aproximadamente 350 indústrias que detentora de patentes. Tá? É um bom número, hein? E eu diria para você que, como você bem falou, é muito dinheiro investido e eu tenho uma experiência positiva, tá? Porque desses clientes que eu atendo hoje, vamos dizer que a grande maioria delas tem uma ou duas tecnologias, tá? Tecnologias bem-sucedidas que desenvolveram, começaram som de teto, deu certo, está no mercado. Uma parte com várias tecnologias, tá? A gente atende uma indústria em Rio Verde, que ela hoje detém 8 tecnologias, tá? Que está, inclusive, já implantando essa tecnologia no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, e que, assim, das 7 patentes dele, que ele tem, 6 efetivamente estão no mercado. 6. Então, eu diria para você que é claro que a gente sabe que a grande maioria das invenções, elas começam, são depositadas, mas são esquecidas ou não deram certo. Sim. Mas eu diria para você que hoje a gente tem uma carteira de clientes que 60% deles, a tecnologia foi e está no mercado. E gerando riqueza. E gerando riqueza. E gerando riqueza. Impressionante, né? Então, tem... Veja, isso muda até o modelo econômico de um país igual os Estados Unidos, que agora Com certeza. tem toda essa discussão aí com Donald Trump querendo reindustrializar, etc, etc. Mas nos anos 70, 80, eles mudaram o modelo. Falaram, vamos fazer um negócio, essa parte suja pode ser feita em outro lugar. Eu quero os royalties, eu quero a geração de riqueza disso daí. Eu desenvolvo, vocês produzem e nós partilhamos. Justo, todo mundo está feliz. Olha, tirou a China da miséria, né? E outros, vários países lá, especialmente da parte lá da Ásia, que se desenvolveram muito, começando pelo Japão do pós-guerra até hoje, com esse modelo. E os Estados Unidos virou uma produção de tecnologias em geral. Por que o Brasil ainda não abraçou isso daí com todo o potencial nosso? Vem desde do sistema, eu vou falar, nem educacional, educacional, não seria estudantil, o sistema educacional nosso, que é muito voltado para ciências humanas,
muito discussão até hoje de política, de matérias, enfim, que já estão consolidadas aí, enquanto você vai nos países asiáticos, a ênfase é total em cima de matérias de números, né? Nós estamos falando aí ou química, ou física, ou matemática, e a maior parte da ciência hoje é deitada em cima disso. Esse é um fator. Que outros que estão segurando a gente, que você vê no dia a dia dos vossos clientes mesmo que reclamam disso ou não? É falta de incentivo? É falta de respeito à propriedade industrial? É É, questão de pirataria? é. Qual que é a geleia geral que traz isso daí para a Eu gente? acho que já existe uma luz no fundo do túnel, onde há uma política de incremento, né, da proteção, de inovação da propriedade intelectual no Brasil. A gente já vem vendo isto, tá? Mas eu acho que ainda precisa andar bastante, né? Eu acho que ainda precisa uma vontade política para que essa coisa aconteça, né? Sim. Mas eu já vejo com bons olhos que nós já estamos caminhando, ainda em passos lentos, mas estamos caminhando. Precisa de incentivo, como você bem colocou. Hoje não existe incentivo para inovação, tá? Para pesquisa. Haja visto que todas as verbas hoje de pesquisa e inovação estão sendo cortadas, né? Isso é muito ruim para o desenvolvimento do país, né? Mas eu acredito que é uma situação que tende a mudar. A iniciativa privada está trazendo isso para ela? Tá trazendo. Você já está percebendo isso no Tá, seu dia a estou dia? percebendo sim, Eu sei sim, que você atende o mercado farmacológico, sim, muito, são várias sim, farmacêuticas grandes que você sim, atende. Esse mercado agro, você está muito sim, forte aqui no recentemente. Centro-Oeste, e o mercado de transporte, eu sei que você, as maiores desenvolvedoras dessa parte de vulcanização, de novos projetos, eu sei que você atende também, ou seja, você tem uma miríade bem aberta. Você vê neles isso daí, eles estão, faz parte da rotina deles, ou seja, desenvolvimento e pesquisa. Vou abrir a minha empresa, tá? Aqui é a contabilidade, aqui é o operacional, aqui é o comercial, aqui é o desenvolvimento e pesquisa. Os PDs já estão desenvolvendo, já está Tá, acontecendo? tá acontecendo ainda em passo lento, Sim. mas já está acontecendo. A gente tem percebido, tá, que ainda falta mais clareza, tá, por parte do empreendedor, de ter dentro do seu orçamento uma rubrica específica para proteção dos seus ativos intelectuais, né? Sim. Isso a gente sempre fala com o empresário quando estamos tratando com ele ali dentro da jornada da proteção, que ele deve ter um orçamento específico para isso, tá? E a gente está mudando essa cultura, ainda a passos lentos, mas essa cultura está sendo mudada, tá? Eles estão descobrindo no exterior. Vou dar um exemplo e te faço um questionamento. Com essa integração maior do Brasil, que veio de uns tempos para cá, dentro do projeto da propriedade intelectual, da estratégia, do plano estratégico, por exemplo, as PPHs que facilitam o registro de patente no exterior, o protocolo de Madrid que registra facilita o registro de De marcas marca. nos escritórios de marcas e patentes no exterior. Você vem utilizando isso de uma forma mais corriqueira? Eu lembro que quando acontecer um ou outro, isso já faz parte da Sim, rotina faz hoje? parte, faz parte. E a gente está sendo utilizado bastante o protocolo de Madrid, por exemplo, ele facilitou sobremaneira o investimento para o empresário levar a estender a proteção dele para outros países. Isso tem acontecido muito no próprio escritório nosso hoje. Nós temos vários clientes hoje nossos que nós protegemos, pedimos a extensão através do protocolo. Eu costumo dizer que o protocolo de Madrid, assim como a própria propriedade industrial, é estratégia, né? Então, para aquele empresário que vai fazer uma proteção, tá, da sua marca em vários países, acima de 3 países, Sim, valeria a pena, sim, vale a pena entrar pelo protocolo de Madrid. Agora, quando é 1 país, 2 países, é melhor fazer direto. direto. Mas sim, tem tido efeito e o empresário está se beneficiando sim com isso. Hoje você sofre indo com aquelas juntas comerciais que tem que fazer o registro em todos? Hoje já está saneado isso ou não? Está saneado. Hoje nós temos canais únicos de proteção, tá, para fazer essa questão da proteção. Eu estou falando em termos de marca, né? Sim, Tá. nome comercial, marca, aquela coisa, aquela briga Isso. antiga que tinha. Na verdade, assim,
Não completamente, porque as juntas comerciais ainda não estão plenamente interligadas, né? Uhum. Mas a grande maioria, os maiores estados já estão interligados, então tem facilitado mais a situação. Vou mudar completamente de assunto. Bora. Vou falar agora de causos. Opa. Lembro de um projeto lá de Brasília. Determinado cliente vosso apareceu já procurando, era o vosso sócio, que é o Dr. Kleber Costa, figuraça do Dr. Kleber Costa, tempo que eu não converso com ele. Eu veio procurá-los para fazer, na época era concordata deles. Não tinha condição, não tinha nada. E aí você interviu junto com o Dr. Kleber naquela situação e falou: peraí, calma lá. Não tem nada. Eu falei: não tem nada, você tem tudo, você só não está sabendo. Você tem um de melhor, você tem a marca, você tem um modelo de negócio, você tem tudo isso. Eu falei: o que eu vou fazer com isso? Eu acho que ele tinha várias unidades na época. Né? O que eu vou fazer com isso? Faz franquia. Sistema de franquia. 1990, 89 para 90. O que esse sujeito virou? Me conta. A quarta maior fast food do país. O que estava quebrado, o que não tava sabia quebrado. que o dinheiro estava na mesa dele. Isso. Hoje, com mais de 150 lojas franqueadas, atuando em vários países, entre ele, Portugal e Estados Unidos. Então, assim, não precisa explicar muito que propriedade industrial é dinheiro, né? Saber É transformá-la. um ativo, né? Um ativo forte, né? Me conte, eu lembro que você teve uma situação também de determinado. Não foi uma, não foram várias, a gente participou de algumas e você teve, né, um volume muito maior de pessoas que chegaram lá com problemas. A gente falou agora há pouco, né, do mercado de compra e venda, com problemas. Além de a empresa estava mal, não sei o que, ainda aparece outro sujeito usando a marca dele, tinha que gastar, etc. Me conte 2 ou 3 casos desses aí, onde o problema virou solução. Bacana, sabe? bacana. Um primeiro caso... Não precisa nem citar nomes, por Beleza. favor. Eu vou trazer aqui para você uma situação de uma empresa de franquia, uma franquia de cursos de inglês que nós atendemos. E essa empresa, então, nós descobrimos que tinha uma outra empresa, um outro curso de inglês usando a marca, e nós notificamos essa empresa. E aí a proprietária me ligou: doutor, recebi aqui uma notificação, pelo amor de Deus, eu sou uma empresa pequenininha, coisa e tal. Eu falei: vamos conversar? Você tem uma empresa pequena, que tal você pegar esse limão azedo e fazer uma limonada bem doce? Interessa para você fazer parte da franquia? Ser uma franqueadora? Desculpa, ser uma franqueada da notificante? Ela... A notificante seria a franqueadora, porque era maior. A franqueadora faria uma franquia com ela. Aderia ao sistema. Aderia ao sistema, né? E ela falou: cara, vamos conversar? Vamos conversar. Se tornou uma franqueada. Bem-sucedida. Bem-sucedida. Hoje tem 5 unidades. Louco. Né? Ambas partes ficaram extremamente felizes. E eu fiquei feliz também, né? Então, isso é um caso. Outro caso também que eu quero trazer foi um cliente que nos procurou uns 5 anos atrás para fazer um registro de marca. Uma construtora em Valparaíso do Goiás, e que ele nos procurou para fazer o registro da marca. E no estudo de viabilidade, nós identificamos que a marca já estava registrada por uma empresa de Santa Catarina. Eu falei para ele: cara, a situação, você já estava no mercado há mais de 10 anos. Uhum. A situação é a seguinte: eu proponho você partir para uma negociação de marca. Mas ele: não vou fazer isso, porque quanto eu vou cobrar para fazer isso, não sei o quê. Eu falei: então tá, faz uma continha. A história do prefiro fazer uma nova? É isso, tá, faz uma conta. Veja quanto você vai gastar sob o ponto de vista tangível, do perceptível, e do intangível, que está na consciência do cliente. E ele fez essa conta, ele falou: nossa, eu não posso mudar de nome. Vamos partir para a negociação. Por questão de economia. Por questão de economia. A empresa titular da marca era uma empresa bem menor do que ele, mas consciente do ativo que ele tinha em mão. E nós começamos uma negociação, e ao final, eles pagaram, meu cliente, R$450 mil pelo licenciamento. Só licenciamento? Só licenciamento no estado de Goiás e do Distrito Federal. Ainda circunscrito. Ainda. Mais um valor hoje correspondente a R$34 mil a cada 10 anos. De licenciamento. De licenciamento. Bom negócio para empresa pequena, hein? Bom negócio. E bom negócio para empresa grande. E bom negócio para resolveu o problema também, dele, né? Pagou o custo por isso. Muito bem. Então,
Eu vou trazer mais um caso muito interessante que nos aconteceu aqui, no estado de Goiás. Uma empresa estava no mercado há mais de 30 anos, nos procurou para fazer o registro de marca. Eles entendendo, né, o diretor que me procurou, que eles já tinham marca registrada, porque estava sob o domínio de um outro diretor que veio a falecer, inclusive. E ele, então, me procurou para fazer o estudo. Eu fiz para saber como é que estava a marca dele. Eu descobri que a marca dele não estava registrada. Na verdade, que ele tinha, sim, depositado a marca, mas que a marca tinha sido indeferida. E ele não sabia. E ele falou, Sérgio, e aí? Eu falei, cara, a situação é essa, né? Ou você troca de nome, ou você faz um acordo, uma licença, uma negociação de marca. E mais uma vez ele falou, não vou fazer isso. Quanto vão cobrar para isso? Você tem ideia? Eu falei, olha, pela minha experiência, vocês não devem investir menos de R$ 500.000 para vocês terem essa marca. Ele falou, não vou fazer isso. Ok, tudo bem, está aí a informação, passar bem. E 6 meses depois, aliás, desculpa, 90 dias depois ele me ligou. Me chamou aqui de novo, vamos conversar? Realmente nós precisamos fazer uma negociação. Isso tem menos de 3 anos. Eles pagaram R$ 650.000 pelo uso da marca somente no estado de Goiás. Somente no estado de Goiás. E ficou feliz, hein? E ficou feliz. E fez um bom negócio. Agora eu vou contar um caos nosso. Você vai lembrar muito bem que tem um fator humano nisso daí. Determinado cliente nosso, né, meu e seu, que a gente trabalhava em conjunto, e enfim, houveram 2 casos com ele. O primeiro caso, a empresa com mais de 40 anos no ramo, não vou citar o nome, nada, Sim, mas claro. enfim, era uma das maiores, estava em processo de venda por um valor estratosférico, nós estamos falando aí centenas de milhões de dólares, não de reais. Realmente uma coisa bem interessante. E o negócio travou. Porque a marca principal, que estavam comprando, claro, todo o aparato, mercado, PPP, aí o fundo de comércio todo, mas e a marca? Cadê o registro da marca? Ninguém achava o registro da marca, porque nunca teve. Não só nunca teve, como você detectou que a outra marca que ia inviabilizar já tinha mais de tanto tempo no interior, no Nordeste, etc. Foi uma loucura. Não sei se você lembra. Lembro perfeitamente desse case. Que luta que foi aquilo. Perfeitamente. E a gente conseguiu salvar no bater do gongo, com um termo de convivência pacífica, que o NPI não sabia nem muito bem o que fazer com aquilo na época. Nós somos pioneiros nesse negócio de termo de convivência possível. Cara, até eles até conseguirem registrar isso lá de alguma forma e ficar consolidado. Aí saiu o registro da marca deles, que eles já utilizavam há mais de 40 anos, e saiu o negócio. E, enfim, foi muito, muito comemorado e foi realmente um case de sucesso. Na sequência, um dos proprietários que vendeu essa empresa montou outra operação e deu o nome de uma pessoa muito querida que ele tinha perdido, certo? Que não estava mais então, foi uma homenagem. Eis que recebe a notificação. Lembro perfeitamente. A mesma situação. E eu te chamei e falei, a questão aqui não é dinheiro, esquece. É muito pessoal. E lá fomos para a luta, né? Lembro perfeitamente. E a questão ficou tão pessoal que a coisa só se resolveu a hora que botou o proprietário da marca com o nosso cliente na mesma mesa. E eles se entenderam que o proprietário da marca tinha pedido uma pessoa muito próxima também, a mesma condição. Aí o fator humano pesou. De lá saiu mais um termo de convivência pacífica, assinamos e todos vivemos. E sem ônus, hein? Sem ônus. E sem ônus. Nem remuneração, mas tudo bem. Ok, mas sem ônus para aquela transação. Ninguém perdeu, todos ganharam. Todos ganharam. Então, a marca como marca em si, ela está sujeita a vários causos, várias histórias. Eu lembro dessas com muito carinho. Igual você lembra de uma também que nós vivemos juntos, que eu fui procurado aqui, e determinada empresa que estava para lá de Bagdá uns 3 coqueiros já, né? Tá numa situação bem complicada. Por quê? Porque ela tinha vida boa, etc, etc. Eis que apareceu um mastodonte aqui, no mesmo segmento, mesmo tudo, e atropelou. Sim.
E eles se perderam, porque eles atendiam um mercado onde essa empresa era cliente também e os outros eram concorrentes. E eles ficaram sem nada, da noite para o dia. A penúria. E nós bancamos, né? Lembro muito bem. Foi até o fim e acabou, na época, que acabou consolidando, porque tivemos a sorte de cair no Poder Judiciário, com juízes muito honestos e muito competentes na época. A coisa Sim. desenvolveu, faço questão de citar, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, onde já tinha prática dessa Sim, matéria. uma ou vara seja, especializada, né? Você não precisava estar ensinando, né? Sim, Muito pelo contrário, né? Quantos jurisconsultos, né? Ou então quantos doutrinadores que saíram de lá, ou seja, uma percepção legal e jurídica da coisa estava lá consolidada, e as partes resolveram não avançar mais naquilo. Foi feito um acordo que, na época, representava a maior indenização foi a por uma maior situação dessa indenização. no hemisfério sul. Sim, Foi, né, até aquele momento, né? Algumas coisas sim, aconteceram depois sim, daquilo. sim. Foi realmente tudo baseado em propriedade industrial, especificamente, e propriedade intelectual também, né? Sim. E a boa estratégia, né, Fábio? Você foi um estrategista, né? Mas foi um Aquela trabalho. A gente estava uma lidando estratégia com... muito bem definida, né? E que Houve um fator, Sérgio, tratando sobre isso daí. Veja, você sabe que eu sou originário de São Paulo, você é originário do Rio de Janeiro, e nós viemos fazer a vida no Centro-Oeste. você Igual, faz. não viemos sozinhos, né? Eu gostaria de lembrar, destacar, das capitais do Centro-Oeste, e aí eu vou puxar Palmas para cá também, porque em que pese no mapa o Tocantins fazer parte do Norte, mas é muito mais Centro-Oeste que qualquer outra coisa. Foi Goiás quanto tempo. Mas tem uma capital relativamente antiga que é Cuiabá, as outras 4 não têm menos de 100 anos. Verdade. Tem Palmas, Goiânia, Brasília, Campo Grande, todas são novas. Sim. E do advento dessas capitais, muito especialmente a capital federal, que é Brasília, para onde você foi, foi arrastado mais de 25 milhões de pessoas em um curto espaço de tempo. Olha, é um êxodo enorme, né? Sim. É uma movimentação de massa enorme. Nós Sim. dois e nossas famílias envolvidas nisso daí. Sim. E viemos, podia ser tido como um espaço inóspito, mas não era. Era um espaço inexplorado, não era inóspito. E aconteceu. Aconteceu. E aconteceu, e dentro disso havia ainda uma falha de percepção dos grandes centros com relação às coisas que estavam acontecendo aqui, dentro desse segmento nosso de propriedade intelectual. Sim. E eles não perceberam, falaram, lá vem o jacu, né? Só faltava esperar o cara de cinturão, chapéu, alguma coisa que o valha. Mas naquela época já existia internet, né? E o que o cidadão estudava lá, a gente estudava aqui. A gente fazia lá e fazia aqui. E a gente fazia até com alguma dificuldade a mais. Aí o couro vai engrossando, né? Sim. Aí quando a coisa aconteceu, a gente acabou se destacando lá. E foi interessante, foi até um momento de integração para o segmento de propriedade intelectual, do qual você faz parte, mais próximo da ABAP do que da BPI, né? Eu sou mais próximo da BPI do que da ABAP. Eu faço uma homenagem, agora vou citar nominalmente o presidente Gabriel Leonardo, que é uma pessoa muito querida, ele conseguiu, sabe, unir a BPI de uma forma muito interessante. Um amigo comum que nós temos, que é o Paulinho Parente, né? É uma figuraça, um gênio, um gentleman. Além de faixa preta de jiu-jitsu, surfista e roqueiro. É um cara encantador. Grande Paulinho, grande Paulinho. Eu acho que ele deve ter uns 50 passaportes, já que não cabe mais nem um carimbo, sabe? É uma pessoa fantástica. Ele, o sócio dele, Gabriel de Blasi, que é um gênio. Eles nos recebem muito bem. Eles tiveram essa visão, falaram, opa, peraí, o país cresceu. Eles tiveram a visão, falaram, opa, nós podemos sair daqui do nosso ninho, né? Porque eles têm um conhecimento muito forte, né? Muito forte. A propriedade industrial na mão desses profissionais, a hora que você entra numa BPI, o nível de discussão dele, muito profunda. Eles avançam sobre discussões pesadíssimas, sobre minúcias, assim. Eu olho e falo, é claro, toda vez que me questionam, eu faço aquela cara de inteligente, que está entendendo. Muitas vezes não estou entendendo tudo isso, não. Tem que estudar um pouquinho para alcançar. Mas é formidável o nível intelectual e de debate, de discussão dentro da propriedade industrial e da propriedade intelectual no Brasil não deve nada
a lugar nenhum do planeta. Não, não deve. Eu Nós concordo. somos muito bem representados na OMPI, somos bem representados na OMC, todos esses protocolos, Budapeste que está para sair, de Madrid, teve a mão pesada de brasileiros ali dentro, né, desde a CUP, né, que é a Convenção Sim. União de Paris, ou seja, o Brasil é muito ativo, o Brasil tem um domínio marcante na América Latina, é uma referência, nem o México consegue atrair tanto quanto o Brasil, com Perfeito. todo respeito aos nossos colegas que estão aí, mas há uma preponderância da capacidade do brasileiro em cima dessa matéria aqui, e quando você chega e a gente tem esse alcance, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você fala, não, os escritórios, né, seja de advocacia, seja de API, né, de agente de propriedade industrial no Brasil, são altamente respeitados. Altamente respeitado. E isso daí foi a custo de muito conhecimento, muito estudo, eu falo com orgulho. Os colegas que estão perto, né, doutor, aqui em Goiás tem eu vou fazer propaganda dele, doutor Henrique Esteves, que me substituiu como representante da BPI aqui, um rapaz novo, professor de propriedade intelectual na faculdade, nem existia essa matéria aqui há 10 anos atrás, sabe? Então avançou muito e ela divulgou, o país inteiro sabe disso hoje, é uma realidade. Né? Então é muito bom participar disso. E você viu isso acontecendo do nada, quando você chegou em Brasília, eu sou um testemunho um pouco mais tardio, mas eu lembro da sua história, quando você chegou em Brasília, Brasília não tinha comércio, não tinha indústria, né? Não tinha. Nem podia ter. Nem podia ter. Qual é a realidade do Distrito Federal hoje? Conta um pouquinho para a gente, vamos ser geográficos se nós aqui. voltarmos aí há 30 anos atrás, Brasília vivia exclusivamente com base no governo federal, né? Mas hoje temos outra realidade. Era funcionalismo público que sustentava tudo. Isso. Hoje nós temos outra realidade. Brasília hoje produz tecnologia e inovação. Brasília hoje não depende do governo federal para se movimentar. A se sustentar. Gera riquezas, tá? Temos muitas indústrias, muitas empresas investindo pesadamente em desenvolvimento, em inovação. Então, nós temos outra realidade hoje. Tá? Eu diria para você que, de fato, há 30 anos atrás, quando eu cheguei em Brasília, era mato, né? Capim alto, né? Era. Hoje somos outra realidade. É outra realidade. Hoje a Brasília tem seu posicionamento, tá? Com relação ao mercado, e vou dizer para você, se igualando a muitos estados brasileiros. Me corrija se eu estiver equivocado em alguns dados aqui. Eu sei que é cliente seu. A maior empresa no Brasil de movimento de acessibilidade é de Brasília. É de Brasília. E a indústria. E desenvolve tecnologia, pesada. Eu estou falando tanto em hardware quanto software com relação a isso. Que saiu de Brasília e comprou no Brasil, pelo menos nos últimos 3 anos, umas 7 indústrias. Hoje tem capital europeu neles, né? Hoje tem capital europeu, sim. Mas realmente continua lá em Brasília. Continua lá em Brasília, só continua em Brasília. O headquarter deles continua sendo lá. Continua sendo Brasília. O Brasília tem uma indústria de software fortíssima, até porque o maior comprador é o governo. Ou seja, a gente sabe que lá se desenvolve muita tecnologia, a digital especialmente. Né? Então, são muito avançados, estão a nível especialmente São Paulo, não passam vergonha para ninguém com relação a isso daí. Aliás, as grandes empresas de São Paulo todas têm operação em Brasília, operação em Brasília. Necessariamente. Isso daí. Uhum. Tem outra coisa que pouca gente sabe. Brasília é muito desenvolvida na agricultura. Sim. O pessoal pensa em Brasília, pensa o plano piloto, a cidade de satélites, e esquece que tem um quadrilátero. Tem muita plantação. De grãos, especialmente. Feijão, a soja chegou forte lá, e eles plantam com tecnologia milho. De ponta, assim, sem negociar. O que tem de melhor lá em Brasília é impressionante. Não é à toa que o Brasília hoje representa quase 3% do PIB brasileiro e tem vida própria, né? Tem indústrias lá, então é um negócio... O Centro-Oeste ele cresceu demais, e isso está migrando para o Norte. De baixo para cima. Né?
Não é a Sim. Zona Franca que está conseguindo puxar tudo isso. Nenhuma crítica à Zona Franca, pelo amor de Deus, não é essa a matéria de hoje. Mas não é ela que está sendo responsável por tudo isso, é a ocupação do mercado. Sim, a O ocupação do mercado mercado. cresceu e ocupou. Você não pensa em sair de Brasília? Não, não, eu Fora de questão. nasci, me criei no Rio de Janeiro, mas me apaixonei por Brasília. Você ainda tem aquele problema de torcer Botafogo? Então, claro, eu É. sou botafoguense desde menino, desde menino. Não Hoje vai o se pessoal me fala, geralmente o pessoal quando sai do Rio para Brasília, o sonho é se aposentar e voltar para o Rio de Janeiro. Não, não tem esse sonho. É lá mesmo. É lá mesmo. Eu quero ir no Rio de Janeiro passear. É só ver a família, Tá, então vem, mas né? assim, a família criada, nascida tudo em Brasília, todas formadas em Os Brasília, netos nascendo aí. nasci os netos em Brasília, então assim, e a mulher nem falar, se ela fala em Brasília, negativo. Como nós somos machões, e quem manda é exatamente É, cara, ela, ela, né? cara. Então tá certo, já sei como é que a coisa está resolvida. Muito bom. Sérgio, estamos encerrando, já está dando nosso tempo, já avançamos bastante, né? Eu queria te Maravilha. agradecer, eu sei que você tem compromisso agora, e em Brasília, inclusive. Perfeito. Então, eu queria mais uma vez te agradecer por você ter vindo, participado aqui. Eu sei que, se deixar, não vai faltar assunto para a gente, Com e certeza. se escapar da propriedade industrial, então aparece um monte, né? Mas me dê a sua palavra de conclusão, de encerramento, e dê a sua mensagem para a gente, para ficar Muito gravado bem. aqui. Primeiro eu quero te agradecer, Fábio, por essa oportunidade. Sempre é um prazer poder estar conversando com você, trocando experiência, né? E para mim é uma honra poder falar da propriedade industrial. Eu sou um apaixonado da propriedade industrial. Hoje eu costumo dizer que eu tenho um time que são todos apaixonados pela propriedade intelectual, né? Então, a palavra, o recado que quero dar aqui para os empresários, para os empreendedores que estão nos assistindo, é que invistam nos ativos intelectuais, protejam suas marcas, suas patentes, não postergue essa medida, que é muito importante para o crescimento do seu negócio. Muito bem. Sérgio, obrigado mais uma vez. Foi um prazer, Fábio. Querido, satisfação estar com vocês. Fico feliz de estar trazendo mais uma coisa que eu tenho certeza que vai agregar bastante. E esse é mais um Causos e Casos do Carraro. Muito obrigado. Até a próxima. Fechou? Fechou? Eu já sou fã.